Olá, pessoal! Essa é a primeira parte da Aprender Sempre, segunda série do ensino médio, língua portuguesa. Logo sai a parte 2 e a parte 3. Se inscreva no canal, deixe seu like se você gostar desse vídeo. Atividade 1. Faça uma lista dos textos que você usa em seu dia a dia. Por exemplo, lista de supermercado, letra de música, comentário de internet. Essa é uma resposta pessoal, lembrando que é uma lista dos textos, então tem que ser pelo menos 2. Atividade 2. Com base nas respostas do exercício acima, preencha o quadro abaixo, conforme os exemplos. Então, por exemplo, a gente tem o gênero textual biografia, o tipo de discurso predominante é narrativo e o suporte é livro ou internet, no caso, os lugares em que é escrito ou publicado. Depois, dissertação de vestibular, que tem o discurso predominante dissertativo e é feito ou publicado em folha de redação, caderno, internet. E, por fim, bula de remédio prescritivo, parte embalagem de remédio, site, internet. Aqui, então, vocês vão preencher com a lista que vocês fizeram na atividade 1. Vamos supor que vocês colocaram na atividade 1 bilhete, que bilhete é um tipo de texto que vocês utilizam no dia a dia. Então, daí aqui, nessa primeira célula, vai colocar bilhete e aqui vai colocar qual é o tipo de discurso predominante do bilhete. Por exemplo, o bilhete, ele tem, se você escrever um bilhete para sua mãe, com uma lista de coisas que você precisa que ela compre quando ela sair a próxima vez para o mercado. Você vai estar dando instruções, orientações, vai estar fazendo uma relação de coisas que você precisa. Pertence ao gênero prescritivo. Então, daí aqui, né, tem o tipo de discurso predominante prescritivo. Então, aí aqui vocês vão escrever prescritivo. Suporte, né, um bilhete seria publicado na internet ou em qualquer lugar do tipo? Não, né? A não ser que seja aquele do meme, é verdade esse bilhete. Mas não é o caso. Enfim, aí vocês colocariam aqui, né? Onde ele seria escrito? Em um pedaço de papel, em uma folha de rascunho, em um post-it, algo do gênero. Então, é essa a ideia. Então, peguem as palavras que vocês colocaram no exercício acima e preencham a tabela. Atividade 3. Caros alunos, abaixo faremos exercícios sobre a estrutura de um texto muito usado em processos seletivos, sobretudo no vestibular. A finalidade dos exercícios é ajudá-los a fazer uma boa leitura do texto, para depois entender como o autor organizou seu texto em uma determinada estrutura, colocando as ideias de maneira coerente e coesa. Aqui é apenas leitura para onde ele está dando uma explicação do que vai acontecer na atividade 4, que também é de leitura. Atividade 4. Faça uma leitura silenciosa do texto abaixo, extraído do blog de Milo Araújo, jovem entusiasta do uso de bicicleta. Dica: use o dicionário físico ou virtual se precisar. O clima mudou. Precisamos mudar também. Milo Araújo. Este, sem dúvida, é um fevereiro bastante incomum. Nos últimos dias caiu mais água do que o esperado para o mês todo. A cidade ficou refém do caos e vimos imagens muito chocantes, como a foto da Marginal Pinheiros tomada pela água, junto com os trilhos da linha Esmeralda da CPTM, que liga Grajaú a Osasco. Mesmo depois de parar de chover, o clima seguiu estranho. Muitas nuvens e uma garoa chatinha que vem e volta quando menos esperamos. Quem tem memória de um novembro assim? Eu mesma, nascida em 1993, nunca vi algo parecido. A constatação se forma rápido. Estamos vislumbrando o início de uma era de enormes mudanças climáticas de verdade. Não é fake news, não é loucura do Al Gore, não é histeria dos ecochatos como uns e outros gostam de colocar. Esta é uma década que exigirá de nós profunda reflexão e autocrítica. Estamos recebendo muitos sinais do planeta que o negócio está ficando feio mesmo. Parece que conseguimos vislumbrar o limite da exploração do homem sob a natureza, e a visão daqui não é nada boa. Para mim, fica cada vez mais evidente como esta postura humana arrogante e egocêntrica de ser sempre o observador, o agente da ação e colocar a todas as outras coisas do mundo como objetos é o que nos trouxe neste caminho de destruição, na levada de tentar extrair tudo de qualquer lugar. Não há nada que o humano não possa acumular, absolutamente nada. Minerais, madeira, animais domésticos e selvagens,
água, ar, terra. Bens que obviamente pertencem a todo ser vivente na face da terra. A gente cercou, privatizou, embalou, empacotou e vendeu. A conta tinha que chegar. Seria loucura que um estilo de vida tão inconsequente não teria consequências. Mas, e agora? Muito me admira que, diante de um cenário tão catastrófico, o hábito se sobreponha à sobrevivência. Para além dos chavões já conhecidos como fechar a torneira ao escovar os dentes e por aí vai, me refiro também aos hábitos de consumo. Para mim, estes são os mais arraigados. Nossa dependência por produtos embalados em plástico é aterrorizante. Absolutamente tudo que consumimos no setor de alimentação vem embalado em plástico, e nossa resistência para testar novos materiais menos agressivos ao meio ambiente é gigante, da mesma forma que pessoas que cursam trajetos super possíveis de serem feitos de bicicleta ou transportes públicos não conseguem se desapegar de seus carros. Olhar para nós mesmos nunca se fez tão urgente. A atividade 4 é só leitura e é o texto base para poder responder a próxima questão. Atividade 5. Em duplas, respondam as questões que seguem, tendo por base o texto acima. Questões: A. Qual o gênero textual e o tipo de discurso predominante? Por quê? Como ele quer saber o porquê das duas coisas que ele pergunta, então a gente vai colocar qual é o gênero textual e por quê, e depois qual é o tipo de discurso e por quê. Esse texto defende uma ideia e quer te convencer de que essa ideia é a correta. Então, textos que fazem isso são de vários gêneros. A gente tem o artigo de opinião, a dissertação, o editorial, entre outros. O artigo de opinião é um texto que é assinado por um autor e que tem, ou pode ter, não necessariamente vai ter sempre, mas que pode ter trechos em que o autor se inclui no discurso. Então ele fala eu, que no caso eu mesma, que é uma autora. Aí ela inclui aqui também, ó, o nós, estamos. Então, o artigo de opinião é um texto que o autor vai assinar, ele vai aparecer sempre assinado, diferente, por exemplo, do editorial, né, que representa toda a opinião de uma equipe, da revista, então não vai ter essa assinatura. E o autor pode se colocar no texto, como nessas partes que estão aqui grifadas, e que pode ter ser um texto com uma linguagem, inclusive, um pouco mais leve, mais descontraída, como a gente vê em algumas passagens aqui. Então, pensando nisso, vocês conseguem elaborar na resposta qual é o gênero textual e por quê. Agora, precisa responder qual é o tipo de discurso predominante e por quê. Então, por exemplo, o discurso é um discurso prescritivo? Ele está dando orientações de tarefas a ser feitas? Ou é um discurso narrativo, porque ele está contando uma história? Ou é um discurso dissertativo, porque ele está defendendo uma ideia e tentando convencer o leitor? Então, pensem nessas opções, pensem no que eu já comentei a respeito e que vocês conseguem elaborar a segunda parte da resposta. B. O texto acima é organizado em parágrafos e cada um deles apresenta uma ideia central. A fim de entender a estrutura do texto, siga a ordem de numeração dos parágrafos e resuma o que o autor diz em cada um deles. Utilize cerca de 2 ou 3 linhas para fazer o resumo de cada parágrafo, conforme o exemplo 1. Primeiro parágrafo. O autor apresenta seu ponto de vista. Narra o episódio das enchentes ocorridas em fevereiro na cidade de São Paulo, para comprovar que estamos passando por mudanças climáticas. Então, aqui ele quer um resumo curtinho de 2 ou 3 linhas sobre a ideia de cada um dos 4 parágrafos do texto. Ele já deu o primeiro como exemplo, eu vou fazer o segundo com vocês para que vocês façam depois o terceiro e o quarto sozinhos. Então, para responder aqui sobre o parágrafo 2, vamos grifar algumas passagens que nos ajudam. Por exemplo, ela diz: esta é uma década que exigirá de nós profunda reflexão e autocrítica. E depois ela fala da postura arrogante do ser humano, de ser sempre observador, agente da ação e colocar as outras coisas como objetos que tudo isso nos leva à destruição. Então, quando eu junto esta ideia com esta, basicamente ela está dizendo que é preciso
reflexão nessa década sobre a arrogância e egocentrismo do ser humano, já que isso pode nos levar à destruição. Agora, como vocês vão elaborar isso nessas 3 linhas? Ao invés de simplesmente colocar precisa refletir sobre as ações humanas, pois o egoísmo do ser humano pode nos levar à destruição. Ao invés de só colocar isso, que é a ideia que ela defende, vamos pôr uma introdução. Percebam que aqui no primeiro parágrafo ele diz, né, o autor apresenta seu ponto de vista. Então, como vocês podem introduzir isso no segundo parágrafo, também no terceiro e no quarto? Pode colocar, o autor defende que, o autor argumenta que, o autor diz que, ou algo do gênero, para introduzir qual é a ideia defendida pelo autor, para não jogar a ideia de uma maneira crua nessas 3 linhas e não parecer também que é uma fala de quem está escrevendo, para deixar claro que é um pensamento do autor e deixa também a resposta muito mais bonita. E aí, seguindo esse raciocínio, vocês vão fazer também para o terceiro e quarto parágrafos. Atividade 6. Nesta atividade é um texto jornalístico com os parágrafos fora de ordem. Você deverá ordenar o texto, de modo a torná-lo coerente e coeso, obedecendo à progressão das ideias. O texto trata sobre 2 jovens mulheres, atividades conhecidas mundialmente. Ativistas, na realidade, né? Que deveria ter escrito aqui. A paquistanesa Malala Yousafzai e a sueca Greta Thunberg. Vale a pena saber mais sobre elas e discutir com a sala se as causas pelas quais elas lutam têm a ver com o Brasil, como também pesquisar sobre jovens brasileiros que são líderes por lutarem, deveria ser lutarem aqui, por causas específicas. Segue a foto que se tornou histórica e viralizou na internet durante encontro realizado em 25 de fevereiro de 2020, na Universidade de Oxford, Reino Unido. Greta encontra Malala. Jovens ativistas tiram foto juntas em Oxford. Numere a notícia abaixo, de 1 a 8, colocando os parágrafos em uma sequência lógica. Aqui a gente tem que montar o quebra-cabeça, né? Esse a gente vai fazer junto, tá? Inclusive, ele fala aqui na própria questão, no próprio enunciado, que pode discutir com a sala, então vamos lá, vamos responder junto. Vamos começar então pelo primeiro parágrafo. Olha só, aqui ele diz, a adolescente ativista climática Greta Thunberg encontrou Malala Yousafzai, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, na Universidade Britânica de Oxford, nesta terça-feira, e as duas posaram para uma foto juntas. Então, este aqui é o primeiro, né? Porque foca em dizer que a Greta foi para essa universidade, lá ela encontrou a Malala. Agora a gente vem para o parágrafo 2. Yousafzai, amplamente conhecida por seu primeiro nome, Malala, é estudante da Universidade de Oxford. A jovem de 22 anos postou uma foto no Instagram com Thunberg com a legenda Thank you, Greta Thunberg e um emoji de coração. Então esse aqui é o segundo. Por quê? No primeiro ele fala que a Greta encontrou a Malala na Universidade de Oxford. E agora no segundo ele vai explicar o que a Malala fazia na universidade. No caso, ela é estudante dessa universidade. Agora o terceiro. Thunberg, 17, está no Reino Unido para participar de uma greve escolar em Bristol na sexta-feira. Então aqui a gente tem uma justificativa do porquê a Greta está neste local. Parágrafo 3. Ambas as mulheres alcançaram fama mundial depois de defenderem as principais questões globais, mudanças climáticas e educação das mulheres. 4. Então, agora que ele já situou onde elas estão e por que elas estão, vai falar um pouquinho sobre elas, de uma maneira geral. Agora que ele já falou sobre elas no geral, faz sentido que ele fale sobre elas de uma maneira um pouco mais específica. Thunberg se tornou um nome familiar depois de deixar a escola na Suécia para protestar contra as mudanças climáticas, enquanto Malala foi baleada na cabeça pelo Talibã no Paquistão por fazer campanha para que as meninas pudessem ir à escola. Este, então, é o número 5.
Em 2014, Malala se tornou a mais jovem recebedora do Prêmio Nobel da Paz por sua defesa da educação. Ela se tornou um símbolo global da resiliência das mulheres diante da opressão. Então, aqui a gente tem o número 6. Depois que ele já falou um pouco mais detalhadamente sobre cada uma delas, vai falar mais especificamente sobre a Malala relacionado ao Nobel da Paz. Thunberg foi nomeada para o Nobel da Paz em 2019 e 2020. Então, depois que ele falou da Malala e do Nobel da Paz em 2014, faz sentido que após isso ele fale da Thunberg indicada para o Nobel da Paz em 2019 e 2020, que é uma data que vem depois. E, por último, as duas se encontraram para discutir seu ativismo em Lady Margaret Hall, na Faculdade de Malala, em Oxford. Thunberg também conversou com alguns dos alunos sobre mudanças climáticas e protestos. Então, esse aqui é o último, que é o número 8. Atividade 7. Redação. Escolha um tema do seu interesse e redija 3 parágrafos, de 3 a 5 linhas cada, obedecendo a estrutura clássica da dissertação. Introdução. Parte onde se apresenta ao leitor o tema a ser analisado. Desenvolvimento. Parte onde se usam argumentos variados sobre o tema, como dados estatísticos, argumento baseado em fatos reais, argumento de autoridade, argumento baseado na relação de causa e consequência, etc. Conclusão. Fechamento do assunto abordado. Deveria ser fechamento aqui. Normalmente se dá possíveis soluções ao tema problema. No endereço eletrônico a seguir, a sugestão de possíveis temas que caem nas redações de vestibulares. Eu abri então aqui o link sugerido para mostrar para vocês. Ele mostra vários temas, na realidade são 51 possíveis temas de redação para Enem e vestibulares. Então tem pandemia, racismo e discriminação social, desigualdade social no Brasil, entre outros. Alguns ele apenas sugere o tema, como por exemplo pandemia, ele comenta que pode ser um possível tema, e outros ele dá textos de apoio que falam a respeito disso. Então, por exemplo, racismo e discriminação social. Aí ele tem aqui, ó, né, a definição a respeito do tema e depois um link sobre racismo no Brasil, né, e vai falar sobre várias questões, história do racismo no Brasil, um resumo, o apartheid social no Brasil. Depois ele tem outro texto, né, dando dicas sobre como fazer uma redação sobre racismo e assim por diante. Tem bastante tema. Família contemporânea, crise mundial econômica, política brasileira, pobreza no Brasil e assim por diante. Então, voltando aqui para a proposta de redação, não deixem de conferir o link, tem muita coisa legal, muito material bacana ali e que pode servir de apoio para vocês embasarem as suas ideias, os seus argumentos e também pode sugerir alguns trechos para vocês fazerem citações. Então, vamos lá, ó. Primeiro faço o rascunho na ordem abaixo, depois passo o texto a limpo, ou seja, a versão final. Então, são 3 parágrafos, um de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Vocês vão fazer um rascunho em uma folha separada do caderno de vocês, dos 3 parágrafos, e depois que estiver tudo pronto, aí vocês passam a limpo aqui. Introdução basicamente é o começo, desenvolvimento é o meio e conclusão é o final. Na introdução, vocês vão fazer uma introdução, um resumo do tema, do assunto sobre o qual vocês vão falar, mas já pode colocar alguns argumentos aqui. E no desenvolvimento, vocês vão focar mais em defender as ideias de vocês. Na conclusão, tem que amarrar as ideias para não parecer que o texto acabou assim de supetão, como se tivesse sido cortado de repente. Tem que concluir, tem que amarrar as ideias e, de preferência, colocar alguma proposta de solução sobre como resolver o problema. Lembrando que é dissertação. Então, na dissertação, vocês não podem fazer como no artigo de opinião, que ele pode se colocar no texto, falando de eu, falando de nós. Na dissertação, isso não é permitido. Então, tem que ser
neutro nesse sentido, não pode usar a palavra eu, nem na minha opinião, e não pode se colocar no texto dessa maneira. Vocês podem também fazer alguma citação curtinha, claro, do pensamento de algum autor desses textos que vocês forem ler do material sugerido. E vamos supor, esse trecho aqui: a mestiçagem, vista como clareamento da população, criou raízes profundas na sociedade brasileira no início do século XX. Só usando como exemplo. Vocês não vão colocar um trecho como citação só por colocar, só para encher espaço. Vocês vão colocar se ele estiver encaixando com as suas ideias. Se você estiver falando sobre o clareamento da população, né, conforme a população foi miscigenando, aí essa fala encaixa. Agora, se vocês estiverem falando de racismo, mas não estiverem falando sobre esse clareamento, não tem nada a ver colocar isso aqui. Então, se um determinado trecho do que vocês lerem encaixar, vocês podem colocar fazendo a citação, mas tem que mencionar o nome do autor que tem essa ideia, porque senão é cópia, plágio. Então tem que pegar o nome do autor. No caso aqui, quem escreveu esse texto? Juliana Bezerra, né, que é uma professora de história. Então, supondo que usaria esse trecho. Segundo Juliana Bezerra, professora de história, abre aspas. Aí coloca essa fala dela e fecha aspas, ok? Aí depois que fechou as aspas, para não ficar aquela coisa solta de colocar por colocar, pode encaixar dizendo algo, por exemplo, isto mostra que... E aí faz alguma relação com as ideias de vocês, para o texto ficar bem bacana. Aqui na conclusão, se quiser, por exemplo, na hora de colocar uma proposta de solução, fazer um chamado à ação, não pode colocar, por exemplo, nós temos que, ou qualquer coisa do tipo que inclua o eu, que inclua o nós. Precisa ter uma linguagem mais neutra, mais objetiva. Então, pode colocar: é necessário que a sociedade tome tais providências, é preciso que a população faça determinadas coisas. É uma linguagem que vocês podem utilizar aqui no finzinho para amarrar as ideias. Então, essas são algumas dicas de como elaborar a redação, mas caprichem então e façam um rascunho, leiam com calma, vejam se precisa alterar alguma coisa e depois passa limpo aqui, né, a versão definitiva. E é isso então, pessoal. Qualquer dúvida sobre alguma das questões pode deixar aqui nos comentários. Logo vem a parte 2 e a parte 3. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos e até mais!